Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise do Bitcoin aqui no meu canal. Vamos hoje mapear as possibilidades para essa semana que está começando. É uma semana aí decisiva para o Bitcoin porque ele iniciou um processo de correção da semana passada para cá e está trabalhando agora em níveis de suportes importantíssimos. Suportes que, se não forem mantidos, podem levar a uma queda adicional, a uma correção mais acentuada. Então vamos no vídeo de hoje falar sobre essa possibilidade, vamos falar sobre o que precisa acontecer para que isso, né, essa queda adicional não venha acontecer e para a gente ver uma retomada do BTC. Quais são os gatilhos, os pontos mais importantes. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever. Aqui eu entrego conteúdos de qualidade, análise do Bitcoin, análise técnica, análise de sentimento, análise voltada para o mercado futuros, trago um panorama macroeconômico também. E trago alguns vieses fundamentalistas, levando em consideração ali os dados on-chain, perfeito? Então olha só, entrando aqui na análise do BTC, essa é a última análise, né, que eu compartilhei com vocês, aonde nós monitoramos esses pontos destacados com as linhas roxas, que são pontos de liquidações, né? Na última análise no YouTube, o Bitcoin estava aqui nessa correção, aí eu falei sobre a possibilidade de iniciar uma recuperação e depois revisitar essa faixa que tinha bastante interesse de liquidações em aberto. Então foi exatamente o que o Bitcoin fez. Observem que nós temos aqui, ó, claramente, né, uma linha de tendência de baixa sendo respeitada, essa LTB que eu acabei de ajustar para vocês no gráfico de 4 horas. Eu vou tirar essa LTB um pouco para a gente começar essa análise olhando a floresta de cima, mapeando os gráficos maiores como o tempo gráfico semanal. Gente, estou com algumas regiões destacadas aqui no gráfico, vou adicionar o meu indicador de médias, média de 9 períodos no gráfico semanal, ó, essa região da primeira linha amarela, a faixa dos 91.198 dólares. E aí tem uma linha laranja aqui abaixo dessa média, que é o nosso ponto gatilho, tá? Ponto gatilho que, se o Bitcoin fizer um fechamento diário ou um fechamento semanal abaixo desses 90.407 dólares, isso vai destravar uma correção mais acentuada do BTC, que poderia levar ele perto dos 84 mil dólares, depois um suporte da média de 21 períodos, vamos colocar essas duas linhas aqui, ó, com linhas brancas, que são os suportes mais relevantes, né, entre 84 e 80 mil dólares, e uma terceira zona de preço que seria a região desse caixote aqui, ó, ela também poderia ser revisitada. Só que assim, turma, a gente só espera essa correção até essas linhas brancas e esse caixote, somente se o Bitcoin, ao longo da semana, vier fazer a confirmação de rompimento da média de 9 semanas. Enquanto isso não acontecer, nós vamos olhar para uma recuperação. Por quê? Porque as últimas vezes que o preço esteve aqui, veja só, foi exatamente o que aconteceu. Ó, ele bateu aqui, voltou a subir, bateu aqui, voltou a subir, bateu aqui, voltou a subir. Hoje o preço estava ameaçando vir aqui mais uma vez. E é aqui que ele precisa proteger. Se isso não se concretizar, nós vamos ver essa confirmação de rompimento e uma queda adicional, provavelmente aí até o final dessa semana, que pode estender aí basicamente, né, até o final do ano. E aí eu vou mantendo vocês atualizados sobre esse viés lá no meu grupo gratuito do Telegram, Panorama Bruno Cripto, que lá eu posto atualizações rápidas, além dessas que eu posto aqui no YouTube. Pode ser em texto, pode ser com gravação de tela, especialmente nesse final de ano, né, que tá todo mundo mais corrido. Não é todos os dias que eu vou conseguir abrir aqui, gravar um vídeo pro YouTube, editar, publicar, fazer todo o trâmite necessário para publicações no YouTube. Então, para que eu possa ser mais rápido e ajudar vocês nessas mudanças de direções, eu vou fazer gravações de tela, muitas vezes do celular mesmo, e mandar lá no meu grupo Panorama Bruno Cripto, o link vai estar aqui nos comentários. Então é esse o ponto gatilho, 90.407 dólares, tá? E aí, pessoal, uma coisa está acontecendo aqui que não me agrada muito, que é um cruzamento de médias, ó. A média de 9 está cruzando abaixo da média de 21 períodos. Isso daqui é uma indicação negativa, indicação de continuação do movimento de baixa. Se a gente reparar, a última vez que houve um cruzamento de médias, ó, foi um cruzamento ao contrário a esse, que foi, ó, a média de 9, linha amarela, cruzou acima da de 21 em 12 de outubro. E de lá pra cá, essas médias não descruzaram, ó. Então quer dizer, quando a gente tem um cruzamento da média de 9 acima da de 21, a gente vê um contexto de alta como aconteceu aqui. Desse último cruzamento, ó, o Bitcoin fez um salto de 70%, no momento entregando uma alta de 48%. Só que com esse descruzamento, a gente deve ver uma correção também mais acentuada até a média de 100 períodos. O que só falta para confirmar esse viés é a confirmação de rompimento aqui do price action, né, do nível de suporte mais importante, porque no final das contas, essa movimentação do Bitcoin aqui, ó, ainda é uma grande acumulação, uma grande lateralização que pode se tornar uma distribuição a partir do rompimento, que desencadearia então esse movimento de baixa, e se for uma acumulação ele vai proteger aqui, depois romper um nível importante. E aí que entra agora, né, qual nível que é importante, que nível o Bitcoin precisa superar para ter uma menor probabilidade de continuar corrigindo e na verdade voltar a subir. Para a gente descobrir isso, a gente utiliza Fibonacci invertido, ó, desse topo e leva até o último fundo. E aí eu já deixei destacado aqui para vocês, ó, com a linha laranja, a região dos 101.814 dólares. É esse o ponto que o Bitcoin precisa romper
para poder ter uma menor probabilidade de correções. Só que antes dessa região, a gente já consegue visualizar também a resistência das médias rápidas de 9 e 21 períodos, que agora eu destaco no gráfico com uma linha vermelha. Então quer dizer, enquanto o Bitcoin não romper a linha vermelha, é de maior probabilidade que ele venha aqui no suporte e vai testar esse nível, e aí a gente aguarda essa confirmação. Agora, se ele bater no suporte, romper a linha vermelha, nós vamos ver um movimento de alta até o ponto gatilho, e aí fica de maior probabilidade ele fazer o rompimento do ponto gatilho, pra gente ver um movimento de continuação de alta, e aí o preço poderia ir lá na região da sua máxima histórica. Então eu vou adicionar aqui agora a nossa análise, os dados referente, né, a CoinGlass, o mapa de calor de liquidações da CoinGlass. Lembrando que se você não sabe como funciona essa ferramenta, eu tenho tutoriais aqui no meu canal, tanto sobre a CoinGlass e também sobre a interpretação do mapa de calor de liquidações. Então vamos começar aqui pelo gráfico de 12 horas. Pessoal, uma atualização importante. Hoje está saindo ali o meu Radar Cripto, né? O que é o Radar Cripto? É uma newsletter gratuita, né? Que eu mando no seu e-mail todas as segundas-feiras com uma análise das possibilidades da semana, só que aí com um viés diferente do que eu trago aqui no YouTube, diferente do que eu trago no Telegram e no Instagram. E aí eu trago alguns outros conhecimentos também. E no Radar de hoje, eu fiz aí um relatório falando sobre o setor de agentes autônomos de IA, sobre o setor de IA, o que aconteceu com esse setor, por que nós tivemos tanta relevância, né, dos tokens de IA em 2024, o que a gente pode esperar para 2025, e também fiz uma análise de sentimento utilizando dados, né, de pouco diferentes do Bitcoin para a gente mapear as possibilidades da semana, tá certo? Então, para você se inscrever no Radar, o link vai estar aqui abaixo também nos comentários, ok? Então, voltando ao mapa de calor das liquidações, olha só, no gráfico de 12 horas, galera, nós temos um ponto 92.867 dólares, 92.800, vamos marcar esse ponto aqui, ó, que é uma região que o Bitcoin está já próximo, né? Que é onde ele precisa liquidar. Se a gente olhar aqui, ó, por enquanto no gráfico de 12 horas, é a região mais importante de liquidações. Se a gente olhar acima do preço, nós temos já algumas outras regiões importantes, 94.300, posteriormente 94.700. Então vamos marcar 94.500 dólares como uma região intermediária ali que o Bitcoin precisa também, que deve, né, fazer uma liquidação. Aí nós temos lá em cima, veja só, essa faixa dos 96.900. 96.900 dólares, vamos marcar aqui, ó, 96.900 dólares. Vou colocar aqui, é mais fácil digitar, porque o meu mouse está bem sensível aqui na mesa que eu estou utilizando. Então, ó, no gráfico de 12 horas, nós temos um imã mais perto do preço, que reforça essa possibilidade de Bitcoin dar mais uma esticadinha para baixo, antes de buscar esses pontos de liquidações acima do preço. Quando a gente passa para o tempo gráfico de 12 horas, nós vamos ver que ainda os volumes mais relevantes estão abaixo, na mesma região que eu já deixei destacado. Só tem uma região aqui, ó, 92.600, né, o mesmo nível, 92.600. Vamos colocar isso aqui então lá na mínima, essa região dos 92.800 que eu acabei de mapear. Vamos passar isso aqui para 600, para a gente ficar com um viés um pouco mais conservador no sentido da baixa. E o volume acima, ó, começa a ficar mais relevante a partir do gráfico de 24 horas, especialmente se eu colocar aqui nos maiores, como o gráfico de 48 horas. Vocês vão reparar que, olha só, o tamanho da faixa lá em cima, ó, 97.700 dólares. Vamos marcar aqui, ó, 97.700 dólares. É bem perto da resistência, né? Que tá ali com a linha vermelha, ó, 97 mil. E podemos considerar que é essa região aqui da linha vermelha mesmo, praticamente, né? Tá muito próximo desse nível. 97.900 dólares. Essa faixa aqui, ó. Na verdade, 600 a 900. Perfeito. Então, está mapeado ali, então. E aí, passamos para o gráfico de 3 dias agora. E lembrem-se que quanto maior o tempo gráfico, maior a relevância, né? Só que a gente tem que olhar para os ímãs mais perto. Ó, 98.200 dólares. A gente já marcou, né? Não. Tá acima dessa faixa aqui, ó. 98.200 dólares. 98.000. E vamos colocar aqui 250 dólares, pode ser. Aí, ó, já fica interessante na minha visão, porque nos tempos gráficos maiores até agora, nós temos muito mais volumes acima do que abaixo do preço, que reforça essa possibilidade, né, dessa proteção no ponto mais estratégico, para depois voltar a subir. E, ó, no gráfico de uma semana, tem aqui, ó, uma região importante nos 92.200. 92.200 vai até aqui embaixo, ó, 92.200 dólares. Mais ou menos por aqui. E acima, já marcamos alguns pontos, e aí tem um ponto aqui relevante na região dos 99.600, 99.600, vamos ver, mais ou menos por aqui, e depois já começa a aparecer volumes consideráveis lá em cima, ó, no 106 mil dólares, que também já é acima do ponto gatilho, 106, deixa eu ver, 106 e quanto? 106.500 aproximadamente. Vou deixar aqui no 106, uma região mais intermediária. Então, em resumo a essa análise do mapa de calor de liquidações, o que a gente pode interpretar depois de marcar essas linhas roxas aqui, ó? Nós temos ímãs muito perto do preço. É aquela história que
quanto mais perto uma moeda está do imã, maior a probabilidade de ele buscar esse imã antes de buscar uma outra região. Então isso reforça a minha visão de que a gente pode ver mais uma agulhada do Bitcoin aqui, ó, perto dessa região dos 92, talvez até testar lá a média de 9 semanas, talvez ameaçar perder isso daqui, pegar alguns stops, algumas armadilhas. Imagina quantos investidores não estão com stop abaixo desse pavio aqui. Tá certo? Então o Bitcoin pode dar mais uma agulhada aqui, ó, mas na minha visão ele vai proteger. Ao terminar essa liquidação, ele vai buscar essas liquidações aqui, ó, perto da resistência, né? Aí ele deve consolidar por aqui para depois tentar o rompimento da região de 0,68 de Fibonacci, a linha laranja. E se ele conseguir fazer isso, daí ele vai buscar a região de liquidação lá em cima, perto da máxima histórica. Então quer dizer, o que a gente pode esperar aqui agora? Para hoje, uma quedinha adicional. Se o Bitcoin proteger aqui, nós vamos ver um respiro dele aqui mais uma vez, e que vai ser o cenário ideal, né? Pensando no contexto de alta. Aí a gente vai ter que observar ao chegar aqui para ver se o Bitcoin não vai falhar mais uma vez igual ele falhou por aqui, né? A realidade é que o preço está construindo agora uma base nessa zona aqui, e é por isso que ele precisa proteger. Se ele não proteger, a gente vai ter esse contexto de baixa. Então, na minha visão agora, a partir de agora é a maior probabilidade, né, da gente ver essa continuação dessa correção para buscar essa liquidez e depois ver uma retomada. Mas nós estamos observando isso de perto e eu vou te mantendo atualizado lá no meu grupo gratuito do Telegram, Panorama Bruno Cripto. Perfeito? Qualquer dúvida sobre essa análise, estou sempre à disposição nos comentários. E aproveita que você está comentando e deixando aquele like, comenta aí quais altcoins vocês querem uma análise, que eu vou no próximo vídeo trazer uma análise de altcoins. Um bom início de semana a todos, vejo vocês no próximo vídeo, valeu e até a próxima.